Então tá, estamos aqui para mais um episódio do CaletCast Lucro Além do Óbvio. O tema de hoje é Gestão Financeira para o Crescimento Sustentável. Ao meu lado está Ana Paula, minha sócia, minha esposa. Tudo bem? Boa tarde, Ana Paula. Boa tarde, gente. Boa tarde, Camila. Boa tarde. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Super convidada, né? Especialíssima. Muito prazer te receber aqui para falar desse assunto. Falar desse assunto tão importante. Muito obrigada pelo convite. Adoro falar sobre isso e sei que, né, vocês, mais do que ninguém, sabem bem do que a gente vai falar hoje, né? A Camila é especialista e consultora em finanças. E para começar, eu pedi para minha sócia e esposa Ana Paula algumas estatísticas, Ana Paula. Pode trazer para nós, para a Camila comentar? Com certeza. A mortalidade empresarial no Brasil pode ser atribuída por vários fatores, incluindo questões financeiras, gestão inadequada e falta de adaptação às mudanças do mercado. Camila, o que tu tem a dizer sobre isso? O empreendedor, né, a sua maioria não faz o tema de casa antes de virar empreendedor, né? Muitas vezes as pessoas viram empreendedor por necessidade, outras por talento, por sonhos e tudo mais. E a gente vê que muitos não se preparam para isso, assim, no sentido financeiro, no sentido de planejamento e tudo. Muita gente inicia um negócio sem saber seu custo. Não sabe o custo do produto ou do serviço que está vendendo. Se preocupa muito mais em vender, mas não necessariamente aquela venda vai se reverter em dinheiro no bolso. Se ele não sabe o quanto custa, de fato, né? Porque, por exemplo, vai vender um produto, eu vou vender esse copo, eu compro a R$10 e vou vender a 20. Ok, aparentemente eu estou tendo R$10 de lucro. Tá, mas e todos os outros custos que não são só o custo do copo? Eu tenho o custo do contador, eu tenho o imposto, eu tenho o aluguel, eu tenho o funcionário, eu tenho o transporte, eu tenho a embalagem. E muitas vezes isso fica de lado, se esquece. Isso, né, a gente sabe que psicologicamente, né, a nossa mente nos burla o tempo inteiro, né? Sim. Por mais que a gente saiba que tem que colocar isso no papel, para a gente tornar o nosso negócio viável, muitas vezes a gente burla nós mesmos. Tá, mas isso aqui é pouquinho, não faz muita diferença. E aí chega no final do mês, eu vendi um monte e eu não ganhei dinheiro. Né? E eu acho que falta justamente isso. Lá no início, começar com um planejamento de investimentos, se vai precisar comprar uma máquina, um aluguel. A estrutura. Né? A estrutura, exatamente. Fazer um planejamento bonitinho desde o início, por mais que isso leve tempo, e muitas vezes a gente tem pressa. Preciso abrir um negócio amanhã. Sim, necessidade pura. Mas se não fizer o tema de casa antes, a chance disso dar errado é bem grande. Eu entendo, assim, que os empresários hoje têm uma dificuldade muito grande de separar as suas despesas pessoais das empresas PJ, né? A gestão financeira, que não acontece, ou acontece muito pouco, né? Sim. E precificação errada. Eu concordo muito contigo, porque realmente não existe precificação. Eu comprei por 10, eu vendo por 20, tá tudo bem. Uhum. Então, essa é a conta. É completamente errada, né? Porque desconsidera outros fatores. E o fator psicológico é fundamental, porque apesar de, sim, por estatística do Sebrae, 74% das pessoas que empreendem no Brasil empreendem por necessidade. As contas que eu preciso pagar em casa não são maiores do que o valor de salário que eu tenho encontrado no mercado de trabalho. Então, ok, vou precisar abrir um negócio para ganhar aquilo que eu preciso para pagar as contas de casa. Só que esse fator psicológico de agora serei empreendedora, agora farei com que o meu negócio sustente a minha família, que tem todo um viés positivo na nossa mente. Sim. Todo um viés, que legal, agora eu vou realizar meu sonho. Vai dar tudo muito certo. Vai dar tudo muito certo. Faz com que estes números colocados no papel sejam uma atividade, se não, infelizmente, às vezes nunca, mas pelo menos uma vez é feito lá antes da prática acontecer. O que tu traria de rotina?
Porque beleza, o cara fez ou não fez o planejamento, mas ele vai abrir porque ele tem muito mais coragem ou sonho do que uma consultora falou, do que uma administradora falou, do que o contador tentou dar uma avisada. Ele já abriu o negócio, já está de pé. O que seria um modelo, óbvio que não existe, né, perfeição, mas que tipo de gestão financeira mínima todo isso que eu ia empresário falar. deveria ter? É que quando a gente fala em gestão financeira, o que vem na cabeça das pessoas é: meu Deus, precisa de um monte de coisa que eu não sei nem por onde começar e vai tomar todo o meu tempo. E não! Se a gente tiver uma ferramenta que para mim é a mais importante, que é o fluxo de caixa diário. Entrou R$100, paguei 120 da conta da luz hoje, tá? Me sobrou menos 20. No outro dia entrou tanto, saiu tanto. E aí eu consigo planejar isso. Daqui a um ano eu sei o que eu tenho que pagar e o que eu tenho para receber. Às vezes a gente, né, as empresas parcelam uma venda em 3 vezes. Tá, mas ela tem que pagar em uma vez o fornecedor. Tá, isso ela tem que botar no fluxo de caixa. Como que ela vai pagar o fornecedor antes de receber? Ela tem que planejar isso, porque ela não vai estar recebendo aquilo. Então, tá, eu vou tirar da onde? Vou fazer um empréstimo, eu tenho outro recebimento, de onde eu vou tirar? E o fluxo de caixa, que é uma única ferramenta, já ajuda assim, 80% da vida da empresa, né? E é uma ferramenta super simples, ela só precisa ser alimentada do que entra, do que sai no dia e dali para frente aquilo que a gente já sabe que vai entrar e o que vai sair. É, porque na verdade a grande maioria das coisas que vão sair, elas são fixas em pelo menos na data, né? O aluguel sempre vence dia tal, então vezes 12, vezes 24, vezes o meu contrato. A luz sempre vence, a internet, a folha de pagamento, se eu tenho funcionários. O que basicamente vai mudar são essas datas de boleto dos fornecedores. Exatamente. Que num alto nível de organização tu também pode manejar. Mas vamos deixar isso de lado. Tu lista os principais gastos, tu já tem perdão, a necessidade de caixa praticamente resolvida. Exatamente. E o alimentar, que também é um mito, eu vejo que é um mito. A grande maioria dos empresários pensa, mas ninguém pode saber do meu financeiro. Nenhum funcionário meu pode saber do meu financeiro. Mas o que poucos acreditam é que mesmo tu, que tem acesso a tudo, tu não sabe do teu financeiro. Exato. Ou seja, se tu não tem tempo, e eu sei que tempo é a principal desculpa para não ter um fluxo de caixa, se tu não tem tempo, tu pede para alguém organizar pelo menos esses 2 blocos separadamente. Camila, eu preciso que tu me diga todo final de dia quanto que a gente vendeu e em quantas parcelas quando que a gente vai receber. A pessoa vai ter um trabalho de meia hora e vai te mandar um WhatsApp. Exatamente. E para outra pessoa que daqui a pouco eu não confio na mesma, eu não quero que a mesma pense no quando vai receber e a pagar, eu digo para outra, Ana Paula, eu preciso que tu me diga que datas e o que vai vencer esse mês. Exatamente. Isso resolve 80% da vida da empresa. Isso evita muitos atrasos, evita, de repente, novas dívidas, evita tanta coisa. E é uma coisa muito simples, que é isso, minutos por dia. Minutos. E alguém te alimentando. Então, foi meia hora da Camila, meia hora da Ana Paula e meia hora minha. Mas pode ter sido a mesma meia hora. Óbvio que não vai. Mas em 30 minutos, ou beleza, vamos super no custo, em 1h30, a gente tem o fluxo organizado. Exatamente. E aí a rotina de encaixar. E eu vou te dizer mais, eu acho que não precisa nem de meia hora. Porque, a não ser que seja uma empresa muito grande, né? Mas empresas médias e pequenas, ela não tem tantas saídas e tantas entradas num dia, né? E mesmo que tenha, isso é somar. Entrou tanto e o que eu paguei hoje? Mas sabe o que acontece de fato? Que eu acredito que seja a realidade que tu enxerga também. O empresário deixa para pagar as suas contas do dia lá às 5 da tarde. Então já era, entendeu? Já não dá mais tempo de planejar nada. Já só tem que apagar o incêndio. Então isso é um erro gigante que acontece muito. Exatamente, que uma planilhinha resolveria, porque ele já saberia no dia anterior, ou uma semana antes, ele já vai saber. Tá, no dia 5, eu não sei quanto eu vou receber, mas eu já tenho para pagar R$10 mil. Bom, eu já tenho que estar ali meio organizado, porque se eu não vender nada até lá, eu tenho que pagar igual.
E o empresário que tá pensando assim, não, mas eu já sei quanto que eu tenho que pagar nesses, né? Enfim, vamos lá. Quem tem uma empresa um pouco maior já tem a folha de pagamento, já tem o imposto que vai vencer lá dia 20 e tal. Então aqui são 2 pagamentos grandes do mês. Aí eu já sei e acabo brigando para pagar, né? Brigando no sentido de luta, né? Eu tenho que vender, não paga mais ninguém, porque dia 5 tem a folha e depois do dia 5 corre, porque dia 20 tem o imposto e assim vai. Essa percepção de organização financeira, que é eu me sinto organizado financeiramente se no dia 30 do mês eu paguei todas as contas da empresa e todas as minhas contas pessoais. Mas se mês que vem eu faço a mudança lá de casa, eu me mudo, a gente compra outra casa, a gente se muda, e óbvio que na mudança gasta frete, pinta, não sei o quê. E aí isso impacta diretamente na empresa. Não deveria, né? Mas impacta. Respondeu a pergunta. Por que essa separação, por que tu acha que essa separação é tão difícil? Separação de dinheiro da empresa, dinheiro... Porque na cabeça das pessoas, como a empresa é dela, e ela também é ela, tá tudo certo, né? Vai entrando do mesmo lugar e saindo tudo do mesmo lugar, que aparentemente vai dar certo. Só que nunca dá. Não dá, porque justamente... a pessoa, ela fica com a impressão no final do mês de, paguei tudo, ok. Ou, na maioria das vezes, acontece de, não deu para pagar tudo. Quem que tá gastando demais? Quem que tá errado na história? Eu, pessoa física, que tô gastando mais do que eu tenho de lucro e de prolabore? Ou a empresa que tá tendo um custo maior do que eu imaginava e não está me sobrando isso? E quando tá tudo bagunçado, é muito mais difícil de tu enxergar. Não tem clareza na informação. Exatamente. Tu não sabe aonde atacar. E isso é uma coisa super comum. Assim, eu já tenho vários clientes pequenos, assim, até autônomos, né? Dentistas, médicos e tal, que é tudo junto. E aí tu vai ver, mas não tem nada de errado nas tuas finanças pessoais, mas o aluguel que tu paga é muito caro pro teu tamanho e tal. E isso tu não enxerga se tá tudo bagunçado. Tu precisa primeiro separar. E hoje em dia não tem nem desculpa para isso, né? Porque antes a desculpa era, tem que ter 2 contas, não sei o quê, tem que pagar 2 tarifas, blá, blá. Hoje não, tu baixa no celular de graça, no mesmo banco, pode ser uma conta física ou uma conta pessoa jurídica. Mas aí também a gente cai em outro problema, né? Mas aí quanto que eu transfiro da minha conta pessoa jurídica para minha conta pessoa física? Quanto? Esta é a pergunta que não quer calar. A gente precisa de informação para saber disso, né? Primeiro eu preciso saber, qual é o meu custo de vida pessoa física? Eu preciso de 10 mil reais para passar bem. Ok, vamos lá, para o custo pessoa jurídica. Quanto custa? Inicia o dia 1º devendo quanto? Exatamente. Esse número é fundamental, porque eu sei que se eu não vender nada esse mês, se nenhum paciente entrar no meu consultório dentário, vai chegar no dia 30 e eu terei gasto aqui para ficar aberto 9 mil reais, 18 mil reais. Exatamente. Então já parti de 10 mil pessoa física e, 10 mil pessoa jurídica. Bom, eu preciso de no mínimo 20, né? Ok. Planejamento de vendas, né? Financeiro. O que eu vendi lá atrás que eu vou receber este mês, né? Se eu vendo parcelado, enfim. Aí, de novo, a nossa planilhinha do fluxo de caixa já vai nos responder o quanto eu tenho já para receber esse mês. Então, eu já tenho 6 mil para receber. Bom, o que eu vou fazer agora para receber o restante? E, bom, aí, voltando, e quanto que eu transfiro? Somente os 10 mil. Se tu tiver um planejamento para suprir esses 10 mil, né? Sim. Por isso que é tão importante também a gente pensar em sempre ter uma reserva, né? Que é o mundo ideal, né? Para qualquer um e muito para autônomos ou empreendedores que um mês geralmente é diferente do outro, né? Às vezes tu ganha uma bolada, às vezes não ganha nada e assim vai, então... E esse número da reserva, porque, enfim, eu gosto muito de ler e aí vários livros tentam trazer dicas práticas. O que tu utiliza?
Eu autônomo, eu empresário, né, que tenho um custo de vida familiar. Eu precisaria que a minha empresa me mandasse 10 mil reais por mês, todos os meses. Que valor a minha reserva, pessoa física, deveria ser? Eu gosto bastante, principalmente para autônomos empreendedores que têm vida louca, ter pelo menos ali uns 6 meses. 6 meses o custo de vida. É, Então, nesse caso, seria uns 60 mil reais. exato. Por quê? Uma pessoa que é assalariada, que é CLT, enfim, ela tem uma segurança, né? Tipo, ela vai sair de licença. Ela não vai deixar de receber. Agora eu, Camila, deixei de trabalhar hoje, ninguém tá nem aí. Sim. Eu não vou receber. Eu não tenho o direito de ficar doente, ou de tirar férias, né? Isso tudo a gente tem que botar na ponta do lápis, assim, né? Então... 6 meses. Isso, exato, A pra ficar reserva de muito emergência tranquilo. seriam 6 meses. Esse é o mundo ideal, mas Sim. eu tenho 3. Tá Já, lindo. óbvio, melhor que né? zero. Exatamente. E buscar isso, né? Buscar isso como se fosse... É item de sobrevivência, né? Pra quem Deveria ser pra todo mundo, né? deveria ser, exatamente. E eu costumo dizer pros caras, eu não conheço mais do que tudo o teu negócio. E como né? A gente senta Exatamente. com eles, a gente está numa imersão numa fábrica uma fábrica de roupa, uma indústria uma indústria têxtil. E a gente conversou com a administração da empresa e disse, olha só, a gente não conhece mais do que vocês de indústria têxtil. Uhum. Então a nossa principal função é tornar claro tudo o que está acontecendo aqui. Claro, esse nosso processo de imersão é desde da linha de vendas, linha de produção e organização financeira. Sim. Mas nós só fomos contratados porque o problema estava no financeiro. Sim. E aí a gente mostra tudo. Quando a gente começou a mostrar, começou a clarificar isso, olha, aqui, teu custo aqui, produto vai aqui, isso aqui tá levando tantos por cento, tá comprando em 30, 60, 90 coisas que tu ainda nem tá vendendo. Então, tu ainda vai vender em 2 vezes e aí, sim, não. Ah, mas então, isso. E aí anota. As soluções brotam da cabeça de quem sabe do seu negócio quando as coisas ficam claras na frente dele. Quando ficam claras. E também, Gô, eu acho que tem muito... Mesmo que a gente não entenda tanto do negócio, mas quando tu olha de fora, a gente olha umas coisas que parecem tão óbvias, mas que a pessoa que tá ali imersa naquilo há anos, muitas vezes ela não enxerga. Que é, às vezes, um pequeno ajuste. Sim. E que talvez até em algum momento passe pela cabeça, mas ela pensa, não, isso aqui não vai dar certo. Não... E a outra pessoa, não, só um pouquinho pode dar. Vamos tentar desse jeito. Ah, é verdade. Não, e eu vejo assim, a gestão financeira, que parece ser uma coisa absurda, mas basicamente é a formação de números, de indicadores para a tomada de decisão. Bah, mas eu não sei nada de financeiro, mas eu sou empresário. Bom, então vamos pedir ajuda. Tem o contador, tem a possibilidade de contratar uma consultora em finanças, entendeu? Tem outros caminhos que podem te ajudar a justamente enxergar esse número para tomar decisão. O papel do empresário é ter os números na mão para tomar decisão. Agora, ele tem que se organizar e querer isso, né? Para que isso, que o resultado aconteça. E não ter medo, né? Porque os termos gestão financeira, planilha de fluxo de caixa, indicadores, parecem e são nomes técnicos e não tem outro nome para dar. Sim. Não tem outro nome para dar. É isso. Só que na prática, olha, dá para fazer um fluxo de caixa num caderno. Exatamente. Dá para fazer um fluxo de caixa num caderno. Ah, mas eu não sou de Excel. Ah, mas eu não gosto. Eu não sou tecnológico. Não quero abrir conta num banco digital. Olha, provavelmente não é a tarifa bancária do teu banco tradicional que tu gosta de trabalhar que vai te quebrar. Exatamente. Não é. O que te quebra é o juro que tu paga com dinheiro na conta, por exemplo. Que é uma realidade que a gente enxerga, né? Os clientes pedindo recálculo da guia do imposto de um dinheiro que a gente sabe que ele tinha na conta. Mas, era dia 25, eu trabalhei até as 11 da noite e aí não paguei. Exatamente. É isso, é outra coisa que a gente enxerga, né? Que o empreendedor
ele geralmente vem de uma CLT, alguma coisa assim, que, ou enfim, ou é demitido, ou não aguenta mais e tudo mais. Vou virar empreendedor. Só que ninguém conta, né, que junto com isso, não é, só vou ter flexibilidade, vou não sei o quê. Não, gente, tu vai virar RH, tu vai virar financeira, tu vai virar vendas, tu vai virar o marketing, tu vai virar tudo. É verdade. E que muitas vezes em 8 horas tu não faz isso tudo. Não vai fazer. E aí, vamos lá, o que é o mais importante, né, na cabeça do empreendedor? Bom, eu preciso vender. A qualquer custo tem que vender. Segunda coisa, bom, para vender eu preciso divulgar. Marketing. O financeiro fica lá por hoje, porque não tem ninguém cobrando. Quer dizer, por mais que todo dia tenha alguém cobrando, né? Sempre tem um boletim para pagar. Mas tá ali quietinho. É exato, não uma pessoa, né? Uma pastinha no canto da mesa. Isso, é um papel ali, um boleto no celular. Tá, não deu hoje, eu pago outro dia. E assim vai, daí faz um empréstimo e paga. E acho que tem muito que desmistificar isso, né? Que, tipo, vai dar trabalho. Vai dar trabalho. Vai dar, talvez, muito mais trabalho do que tu tinha antes, com o teu horáriozinho. Tu tinha um salário fixo, que talvez não fosse grande coisa, mas ele era certinho ali. Tu trabalhava as 8 horas. E é muito mais fácil de administrar quando tu tem um recebimento mensal. Sim. E as tuas saídas... Porque aí envolve outras questões, né? Aí tu tem segurança. Isso aí, para muitas pessoas, é um fator fundamental. Tem pessoas que se não estão confortáveis, eu não sei quanto que eu vou receber, já se desespera e afeta psicológico, aí tem outros fatores que influenciam. Mas a segurança é muito importante para muitas pessoas. Aí é importante identificar se tu tem até o perfil, né? Perfil, com certeza. E mesmo que tu tenha o perfil de não precisar dessa segurança, eu sempre digo pros caras, tu tem que ter um salário mesmo que tu seja empresário. Porque por mais arrojado que tu seja, por mais... Não, eu me garanto, eu vou atrás, até o dia 30 eu vendo o necessário e tá. Parabéns, que bom. Mas o fator psicológico de tu não gastar energia com as tuas contas, pessoa física, é absurdo na vida empresarial. Com certeza. Na vida empresarial. Como tu falou, preciso vender, e aí para vender eu preciso divulgar, então eu foco nisso, e aí se eu divulguei bem e vendi bastante, eu tenho que produzir, entregar, organizar a agenda, independente do que seja que tu vende. Uhum. Mas na rotina diária, e aqui falo por experiência própria, a rotina diária, o financeiro tem que ser o café da manhã. Tem que ser. Ah não, Calete, mas vendas é o coração da empresa. Eu concordo. Mas o financeiro precisa ser o café da manhã porque ele vai determinar as metas. Porque meta não pode ser assim, ó. Eu gostaria que a minha empresa faturasse 1 milhão mês. Eu também gostaria. Mas isso não é... A meta agora é 1 milhão. Sim, mas é viável? Não, né? Tipo assim, tá faturando 998? Tá. Então tá, a meta agora é 1 milhão, ok. Mas tem que ter... Quando tu olha o financeiro, tu entende o fluxo de caixa, tu pensa assim... Tá bom, eu não tenho como reduzir minhas despesas. Se eu ir para um aluguel muito pior que esse aqui, eu perco o ponto comercial. Tá, aqui não tem mais o que reduzir. Agora o fato é fazer vendas. Ok, o quanto de venda? O quanto de venda e como eu posso vender? Agora eu preciso de venda. Tá em 12 vezes no cartão sem juros. Tá, mas 12 vezes no cartão sem juros não resolve o teu fluxo de caixa. Exatamente. Não, mas tem um antecipo. Tá, e quanto é a taxa de antecipação? Isso tá no teu custo? É inacreditável, né? As pessoas deixam de lado. E eu costumo brincar. Já aconteceu comigo, tu conhece o Fernando? O cara chegou em fevereiro, porque eu era o contador, de autônomo passei a empresário. Ou seja, só que naquela época eu não era empresário, eu era um contador com mais braços. Que eram pessoas que trabalhavam comigo fazendo as coisas que só eu pensava. Uhum. Eu trabalhava até às 18 no escritório, às 19 eu ia para a sala de aula dar aula de contabilidade. Às 23 terminava a aula, eu voltava para o escritório para fazer o financeiro. Olha, gente, que homem, que exemplo. Sigam isso. Sigam o exemplo. Não vai ser por muito tempo, mas sigam. Aconteceu que
Aconteceu que em fevereiro um cara entrou no meu escritório e me entregou um envelope. Tinha 8 mil reais dentro. Na época que se usava dinheiro, né? Eu abri assim, olhei pra ele. Eu pensei, eu acho que eu sei do que ele tá falando, mas eu perguntei, o que é isso? Ele disse, tu não me cobrou nem um mês de honorário. O cara virou nosso cliente, eu coloquei ele em todas as listas do que eu tinha a fazer, atendi ele super bem, mas depois das 11 da noite, eu não lembrei de botar ele na planilha do financeiro, e eu nunca botei ele na planilha do financeiro. Trabalhando todos os meses pra ele. Olha que loucura. Daí eu disse, cara, ele que foi super, extremamente honesto, porque não que eu não deveria receber, mas entende que ele não tinha obrigação nenhuma, ele podia dizer, cara, olha só. Na verdade, ele tinha, né? Ele tinha que pagar, mas tipo assim, sabe, se ele dissesse metade do valor, eu ia dizer, cara, entendeu? E a partir de agora, vamos embora, porque eu nunca enviei uma cobrança. Eu nunca disse assim, valor do Pix é tal. E aí eu penso, o quanto de juros eu pago, porque é óbvio que daí eu também era o cara que pagava juros com dinheiro na conta, ou porque não tinha dinheiro na conta. Então, a gente vive isso em qualquer... cara, mas até contador não errou. A gente errou muito. Até eu entender que não é a sobremesa da janta o financeiro, é o café da manhã. Eu tenho que sair de casa sabendo o que vai acontecer hoje, para que isso não me tome energia. Imagina a gente... É a carga mental que isso nos causa, né? Isso é bem comum, assim, em pessoas endividadas que não conseguem progredir no trabalho, não conseguem ter o seu negócio, não conseguem fazer andar, porque fica com aquela carga mental o tempo inteiro de o que eu vou fazer, como é que eu vou pagar, né? E não foca naquilo que tem que focar. Não consegue? Não Porque consegue. drena uma energia absurda, né? Exatamente. Drena uma energia absurda. E o que tu acha que é o impacto disso nas famílias e na qualidade de vida das pessoas? Olha, é só tu olhar para qualquer lugar, né? As pessoas estão tudo estressadas, tudo depressivas. Todo mundo tá tomando um remedinho para ansiedade, para dormir, para acordar, para trabalhar, para qualquer coisa. Claro que não é só isso, mas eu atribuo muito a isso, né? A questão financeira, as redes sociais, que para mim assim, elas são ótimas para muitas coisas, mas o que elas causam no psicológico das pessoas é sem precedentes, assim. Tu vê as pessoas gastando muito mais do que elas podem, muito mais do que elas devem, só para poder postar aquela fotinho bonitinha lá. Naquele restaurante, naquela viagem. Ninguém come arroz e ovo no Instagram, ninguém come arroz e feijão. Sim. Ninguém anda de Celta, ninguém não. Todo mundo tem carros maravilhosos, barcos luxuosos, os melhores restaurantes. E tu olha aquilo, né? Tá, mas todo mundo é feliz e rico, só eu que não. E aí mas eu tenho que ser feliz e rico, eu vou também ser. Então eu vou nesse restaurante. Isso aí. Ser feliz e rico nesse restaurante. Exatamente. E claro, aí... Por 15 minutos. Exatamente. Tira a foto e vai embora. Mas eu acho que isso causa muito, assim. E claro, o psicológico, o financeiro, né? No psicológico afeta a produtividade, afeta os relacionamentos. Porque, claro, se tu tá com um problema muito grande, tu vai chegar em casa... O Gustavo botou a toalha em cima da cama, é uma tempestade, né? Que em um momento natural poderia ser mais Sim, comedida, mas... Exatamente. A gente estava pesquisando. 60% dos divórcios... A última pesquisa do IBGE, já faz um tempinho, mas a última pesquisa do IBGE sobre isso relata que 60% dos divórcios no Brasil, a causa é financeira. Com certeza. Ou a falta de dinheiro, ou a grande diferença de prioridades com dinheiro. Que é isso, eu quero uma casa... tu quer uma casa nova e eu quero um restaurante. E isso destrói tudo, né? Porque daí... Destrói o psicológico e vai acabar destruindo o dinheiro, porque daí o filho precisa de psicólogo, a filha também, a mulher também, o homem também, o lado A do casal, o lado B, os filhos...
É muito louco porque o assunto dinheiro é totalmente negligenciado, né? A gente evita falar disso a qualquer custo, né? São poucos casais que sentam e conversam sobre isso. Ah, eu estou ganhando tanto. Ah, eu ganho tanto. Eu vou pagar isso, tu paga isso. Ou não, vamos juntar tudo, a gente paga tudo junto. O que a gente vai fazer? A gente vai trocar de casa? A gente vai ter 2 casas? A gente vai ter um? Como é que vai ser? Poucos fazem isso. E é justamente isso. Chega uma hora que... Sim, porque daí se não conversa, eu não sei que é um problema, né? Exatamente. Eu tô louco, eu tô indo nos restaurantes, tô te levando nos restaurantes todo final de semana, porque pra mim tá bom. Tu nunca falou que tu quer trocar de casa, então pra mim tá legal. A gente mora nessa casinha, nessa casa hoje, e pra mim tá legal que a gente tá conseguindo ir em todos os restaurantes que eu quero e postar todas as fotos que eu quero. Se tu não falou, não é um problema. Exatamente. E isso ocorre muito, né? Que a gente chama de traição financeira. A pessoa não sabe como é que tá a vida financeira da outra. Ela acha que tá tudo certo. E não, ela tá fazendo dívida. E já tive clientes, assim, era uma específica, era uma mulher que era casada, enfim, há muitos anos, e ela nunca tinha falado pro marido dela, desde a época que eles namoravam, que ela não dava conta da vida deles. Assim, né? Porque ele ganhava mais do que ela, eles dividiam algumas coisas e ela não dava conta. Só que ela nunca teve a coragem de dizer, olha só, a gente vai ter que dar uma baixada aí, ou tu começa a bancar mais, porque... E ela nunca falou, ela já era casada há muitos anos. Imagina a bode, né? Exatamente. Daí chegou um dia que ela disse, eu não tenho mais o que fazer, eu vou ter que falar. E ela foi lá e falou, ele ficou putaço, óbvio, né? Sim, por não ter falado antes. Isso, e aí quase separaram, foi aquela coisa. Mas tá, daí depois se entenderam, funcionou, ele entendeu que ele precisava pagar mais coisas ou diminuir ali o padrão. O padrão. E deu, resolveram. Mas o quanto ela sofreu com isso o tempo inteiro, calada, e isso é super normal. É, a gente até gravou, né, no nosso quadro, como a gente separa a renda familiar, né, assim. Então, a gente imagina que a renda total seja, vou dar o mesmo exemplo, R$1.000. Então, eu ganho 400, Gustavo ganha 600. A gente divide as contas proporcionais. Eu pago 40% das contas, ele paga 60%. Então, a nossa renda é proporcional às despesas. Sim. Daí, a gente entendeu que ficava justo, Claro. né? E a gente consegue suportar, né? Porque Exatamente, mas aí é uma coisa aberta, né? Sim, Tu sabe que ele exatamente. ganha 600 e ele sabe que tu ganha 400. Então não vai dar pra dar um passo maior do Sim, que as isso. contas todas têm que chegar até 999, na pior das Isso. hipóteses, né? Exatamente. Que aí todo mundo sabe. Vai até ali, não vai até aqui. Isso aqui é um assunto negligenciado entre casais na empresa. E tem muito isso que tu comentou antes. De, não, eu não quero que ninguém saiba. O empreendedor lá, eu não quero que ninguém saiba como é que é. Mas, gente, isso não é um segredo. Não tem problema nenhum de tu estar ganhando dinheiro. Ou não, tu não tá, mas... Enfim, Claro. tem Não, ajustes. e é o tipo de mistério que... Cara, teu funcionário atendia 10 pessoas por dia, agora ele tá atendendo 400. Ele sabe. Ele pode não saber lá no centavo, mas ele sabe que a empresa tá crescendo. Ele fechava negócio de 1.000, agora ele fecha negócio de 400 mil. Ele sabe que tá crescendo a empresa. Exatamente. Não tem muito, né? Grandes. Até porque a gente convive com várias empresas, empresários e autônomos que faturam a mesma coisa e têm vidas financeiras completamente diferentes. Com certeza. Tá preocupado com o funcionário saber quanto é que entra. E já começa na frase, né? Eu não quero que o meu funcionário saiba quanto que eu ganho. Nem tu sabe quanto é que tu ganha. Muito menos Tu não sabe como é que o funcionário vai saber. Tu que tem todas as informações, acesso ao banco todo dia, tu não sabe. Porque tu não para pra fazer. E esse fato de não querer delegar nada que muitos empreendedores têm é que o leva ao fracasso, né? Porque não quer ter a pessoa do financeiro, ela não quer ter a pessoa que vai ter o contato com o cliente, ela não quer ter nada, só que ela é uma pessoa. Sim. E Não, e ela perde de usar aquilo que ela é melhor. Eu, por exemplo, Exato. vocês já viram que eu não sou um exemplo de organização financeira. O nosso financeiro hoje é a Ana Paula.
E ficou melhor para todo mundo. Para minha vida é muito mais fácil e para a vida dos nossos clientes, porque eu sou muito melhor de contabilidade para as empresas do que de organização financeira para minha empresa. Não, Galete, é maluco isso. É verdade. Eu sou muito melhor. Então, o meu cliente me paga mais, eu ajudo mais ele, eu não boto dinheiro fora. E eu sei como que eu tenho que me organizar e tá tudo certo para mim. Exatamente, cada um no seu quadrado. Cada um no né? seu quadrado. E é normal. É normal. O que tu enxerga como a principal dificuldade das pessoas, assim, ó? Tu senta na primeira consultoria, na segunda, na terceira, aí eu fico imaginando que em algum momento tu tem uma... hoje vai ser a consultoria que... Agora eu mapeei tudo, né? Daqui em diante, claro que tu vai continuar, talvez, com o trabalho com ela, mas daqui em diante vai ser ela fazer e... A pessoa fazer e preencher, fazer e preencher. E aí, dá 2 semanas dessa tua consultoria, a pessoa te liga que ela... Qual é a principal dificuldade das pessoas realmente aprender a lidar com o dinheiro? Porque ninguém aprendeu, né? Ninguém foi ensinado. Ninguém foi ensinado. Ninguém foi ensinado. Então eu fico imaginando que o teu trabalho de consultoria lá com as pessoas físicas, tu segue um padrão, tu segue um caminho para ajudar ela, especificamente, mas tem uma hora que tu entrega o garfo e a faca para ela. É contigo. E aí? Então, existe muita resistência na questão do botar no papel, mas que é totalmente explicável. Sim, né? porque dali eu vou ver o tamanho do problema. Exatamente. Toma um choque. Que geralmente eu faço isso na segunda reunião, geralmente é o que a gente faz, assim, botar no papel. Tudo que entrou, tudo que saiu. E as pessoas ficam apavoradas. Já várias vezes me disseram, não, Camila, isso aí tá errado. Tá errado? Tu fez uma lista de 18 coisas, assim, eu tomou peguei 3 teu vezes. extrato e tá lá, então tá errado o teu extrato, no caso, né? O banco tá te roubando, então o problema Exato, é alguém crime. tá te roubando. Crime, vamos pra Vai polícia lá, olha agora. no espelho quem é que tá te roubando. E aí tem esse fator, assim, que geralmente causa um choque. E aí tem 2 vertentes, né? Daí tem a vertente que toma o choque e diz, não, eu vou mudar isso pra ontem. Isso aqui, aí a gente já faz ali, né? Tá, isso aqui não precisa mais, isso aqui diminui, isso aqui aumenta, né? E tem aquela que bloqueia. Não pode ser. E bloqueia e... Enfim, daí eu vou passando os passos a seguir. Tá, agora eu preciso que tu baixe o aplicativo ou anota no papel, faz o que tu quiser, mas a gente precisa ir diariamente, porque tu tem um valor específico, por exemplo, para restaurantes, que infelizmente tu vai ter que ser este valor. Não dá para ser o dobro disso, nem um pouco mais disso, porque senão a conta não vai fechar no final do mês. E existe muita resistência nisso, assim, de não querer enxergar a realidade. E não é nem assim, ó, muitas vezes a gente acha, as pessoas não sabem lidar, as pessoas não sabem se organizar. E não é isso. Praticamente todo mundo sabe o que tem que fazer e como fazer. Porque não é uma coisa super difícil. O que acontece é muito, muito, muito mais emocional do que... O dinheiro, na verdade, é só um sintoma, né? O dinheiro a gente põe na conta dele, mas ele não tem nada a ver com isso. Ele é só um sintoma. E de coisas que a gente nem imagina, assim, né? De tudo que a gente enxergou e viu na infância, né? Que a gente viu nossos pais fazendo ou não fazendo. Aquelas frases clássicas. Dinheiro na mão é vendaval. Felicidade de pobre dura pouco. Isso tudo vai entrando na mente. E a gente vai se comportando de acordo com aquilo que a gente acredita. Sim, tá condicionado a isso. Tá condicionado a isso. E aí, quando a gente se dá conta, tá, mas quais são as minhas crenças, né? Por que eu me comporto desse jeito? Muito é em função de crença, né? Muito é daquilo que a gente viu nossos pais fazendo ou não fazendo, né? A gente faz... Muitas vezes a gente repete exatamente ou a gente faz o extremo oposto. Aham. Nunca quero chegar ali naquele lugar. Exatamente. Tanto Aí tu pro faz o bem quanto extremo. pro mal, né? Daí, Exatamente. o pai era muito mão de vaca, aí tu é 1000 graus. Isso aí. Aí tu vê a pessoa... Tu começa a conversar sobre a história,
tu vai entendendo o comportamento dela hoje. Né? Por exemplo, aquela pessoa que teve muita privação. Não podia ter o brinquedinho, a comida era sempre a mesma, não sei o quê. Chega na vida adulta, tem um salário ok, quer fazer o mundo, né? E porque ela precisa compensar aquilo. Sim, ela tem um déficit mental, emocional. Emocional, exatamente, que acaba compensando no dinheiro. Tá, então tu tá querendo dizer que tu é terapeuta também. Muito! Muito! Sabe que no início eu tratava tudo como número. Número é número. E foi passando o tempo e disse, mas gente, isso aqui não tá funcionando. Tá, é lindo botar numa planilha e dizer, não, agora isso aqui tudo vai dar certo. Só que ela saiu dali, ela voltou a ser ela. Sim, exato. Não, eu vou ter que ir mais na raiz do problema, porque senão a gente não vai, né? Sim, não vai mudar. Não Porque vai se ter... não mudar Então o hábito a normal... primeira reunião é terapia. Sim, é entender tudo. E eu acho que isso tem muito que aplicar também nos empreendedores. Sim. Aliás, todo mundo, né? Todo mundo, Qualquer pessoa, claro, mas entendeu qual é o bloqueio. Muitas vezes tem bloqueio em saber a finança da empresa. Prefere não saber. Por mais que ela esteja bem. Às vezes está bem, a pessoa imagina que está ruim, ela não quer nem saber. Sim. Porque é muito mais fácil lidar com aquilo que tu já... A gente escolhe com o que quer lidar, né? Totalmente. Eu vou lidar que tá bem e vamos seguir o resto como se a premissa finanças empresariais está boa. Então, tá bom, vou seguir toda a minha vida com isso. Isso aí. Ou tá ruim. Então tá, vou seguir toda a minha vida com isso. A atitude racional pós a premissa talvez esteja certa. Mas a premissa tá certa. E o quanto? Exato. E vamos falar um pouquinho, então, sobre investimentos. Tu tem mais clientes, as pessoas te procuram mais por falta ou por desorganização do que por organização financeira? Mais por desorganização. Tem vários clientes que querem só investir, que já tem essa grana, mas não é a maioria. Não é a maioria. Mas vamos pensar nessa galera que já está organizada ou virou uma pessoa organizada financeiramente, emocionalmente falando, né? A maioria do perfil ainda é conservador no Brasil. Sim, fato. Fato, né? Pesquisas e tudo mais, a gente... Esses investimentos no Brasil, enfim, né? Taxa de juro, a Selic, e com esse acesso absurdo a bancos digitais e corretoras e tudo mais. Isso é um movimento necessário. Tu acha que é necessário ter essa facilidade toda para que mais gente fale disso? Acho. A gente percebe isso, por exemplo, a nossa geração, por mais que tu não entenda, o que é Selic, o que é CDI, da onde que vem, né? Por mais que tu não entenda, tu já ouviu falar. Sim, tu sabe é que um tem alguma termo... coisa a ver. Tu vai conversar com a geração dos nossos pais, o que é investimento para eles? Poupança ou imóvel. Sim. Ponto. Né? E eu acho que essa facilidade de, tá tudo aqui na mão. Eu abri aqui, quero ver no meu banco que investimento tem, tá? Ele vai dizer ali, talvez eu não entenda num primeiro momento, Sim. mas eu vou ver um vídeo no YouTube, eu vou procurar alguma coisa, eu vou captar a ideia disso aqui. Né? Uhum. Então eu acho que hoje a gente já vê um movimento das pessoas saindo um pouco da poupança e indo para outros tipos de investimentos, também conservadores, mas a gente já vê aquelas pessoas quebrando o paradigma, aquele de só a poupança é segura. Sim. Que isso, os nossos pais nos ensinaram isso, que só a poupança é segura, sendo que não, né? A grande maioria dos investimentos de renda fixa tem a mesma segurança que a poupança e pagam muito mais. Né? Por que eu vou ficar na poupança? Porque alguém me disse lá. E se eu não tiver o acesso a essa informação, as pessoas falando disso, eu vou continuar acreditando e propagando isso. Então anota. Poupança, não deixe seu dinheiro na poupança. Por favor. Porque é muito maluco, né? Essa facilidade, eu também sou muito a favor, porque pra mim é tipo moda, né? Agora a moda vem com ombreira. Daí no desfile é uma ombreira que cabe um cachorro dentro da ombreira. Ninguém vai usar isso na rua.
Mas é para mostrar que a tendência da moda é ombreira. Então, é o exagerado. É um movimento exagerado. A quantidade de bancos digitais que abrem toda hora, a quantidade de propagandas. Isso, se tu não cuidar, é mais um meio de desorganização. Porque daí, eu tenho R$5 no PagBank, eu abri o não sei o que lá por causa da tag do carro, aquele cartão é bonito, a minha amiga disse que o banco roxo não sei o que, o laranja não sei quanto. Aí a pessoa tem 19 contas bancárias. Tá, e daí? Não, mas é que não paga. Não, mas não é porque tu não paga que tu precisa. Exatamente. Então, é o meio termo. Mas ainda pra gente não sair de investimento. Reserva de emergência, 6 meses. Vamos meio professoral agora. Preciso de uma reserva de emergência que são 6 meses do meu custo de vida. Anotou? Essa reserva, é óbvio que é uma dica genérica, mas onde eu colocaria esse dinheiro? Em qualquer investimento de renda fixa que tenha liquidez diária. Ou seja, que tu possa resgatar a qualquer momento. Saí aqui, fui atropelada, preciso fazer uma cirurgia, não tenho plano de saúde. Tá lá. No mesmo minuto que eu resgatei, tá na minha conta. É o dinheiro. Isso pode ser um CDB, isso pode ser título público, pode ser... Sim, vários. Vai ter que... Aí sim, aí vai no detalhe aqui que tu mais exatamente. encaixa. E daí não é tão importante a rentabilidade. Tá? A gente abre mão da rentabilidade, no caso da reserva, para ter esse benefício da liquidez. Sim. E aí o próximo degrau é, agora que eu já estou seguro, aí sim, o próximo degrau é procurar a rentabilidade. E aí, nesse sentido, eu posso travar esse dinheiro por mais tempo. Sim, exatamente. Que aí a rentabilidade vai aumentando quanto maior o tempo, né? Se eu deixar lá por um vencimento de 2, 3 anos, eu vou conseguir uma rentabilidade melhor do que para 6 meses, por exemplo. E só para ser bem didático, não é só o fato de eu deixar 3 anos, é o fato de eu dizer no momento que eu aportei que vai ficar 3 anos é que aumenta a rentabilidade. Exatamente. É porque o pessoal confunde, né? Não, mas se eu deixar 3 anos aqui, não é. Não é, porque é o contrato com... E na verdade esses investimentos, ele tem uma validade. Então, por exemplo, eu contratei por 6 meses, em 6 meses ele volta para minha conta. Tu não escolhe. Eu não tenho a opção de postergar. Eu posso aplicar de novo. Agora... Mas daí trouxe aquela rentabilidade, pagou o imposto de renda daquilo ali, se tem ou não tem, enfim. E aí faz outra coisa. Se quiser. Ou eu já digo, não, eu quero deixar por 3 anos. Ah, tá, a rentabilidade para 3 anos é tantos %. Beleza, vai ficar lá 3 anos. Naquele dia, daqui a 3 anos, pum, volta para conta. Sim. E é comum as pessoas conseguirem fazer isso e mesmo assim precisarem mexer nesse dinheiro travado? É comum. Infelizmente. Por necessidade. Necessidade, eu digo, tá, necessidade que provavelmente veio, pela tua cara, veio oriunda dessa organização. Exatamente. Não é uma Falta de gestão, necessidade, assim, de uma... Mas naquele momento se estava posta a necessidade. Exatamente. Por desorganização, por gastos excessivos, nada... Por falta de reserva financeira também, né? Isso, exatamente. Também tem, dá um passo maior que a perna, né? Escutou a Camila dizer aqui que, a rentabilidade quando tu tá por 3 anos é melhor do que a liquidez imediata. Então eu vou botar lá. Exato. Aí tem 6 dias tem 6 dias de reserva financeira e trava o resto do dinheiro em 3 anos de título público, por exemplo, que é uma... Camila, qual que tu acha que é a melhor forma da pessoa organizar o seu dinheiro? Né? Uma pessoa, enfim, sei lá, tem uma renda de R$10 mil. Como ela deveria fracionar os seus gastos? Então, tem muita gente que usa a regrinha lá de 50, 30, 20 e tal. Eu não gosto muito, pra te falar bem a verdade. Porque isso não se aplica para todo mundo, né? Tá, é uma coisa eu pegar a pessoa lá que ganha R$10 mil. Tá, eu posso dizer para ela que 5 mil é gastos, né, essenciais, 20% ela vai investir. Agora, a pessoa que ganha R$1.000, eu não posso dizer isso para ela. Porque ela não... O que ela vai fazer com R$500 de gastos fixos? Né? Então, eu não gosto muito dessa generalização, assim. Eu não costumo usar, assim, mas eu vou pegando os itens essenciais e vendo de acordo, né, com aquilo que ela... a pizza dela. Exatamente.
E também tem prioridades, né? Tem a pessoa que, não, eu quero morar num lugar muito bom, mas eu abro mão de ir em restaurante, eu abro mão de ter carro, eu abro mão de outras coisas. Ok. Aí Sim. vai ter a pessoa que vai dizer, não, eu quero ter o melhor carro. Esse dinheiro, 50% eu posso gastar com o carro e eu não vou gastar com outras coisas. Então, eu acho que essa proporcionalização, assim, ela elimina essa prioridade da pessoa, né? Que cada um Sim, tem aí troca ali o percentual. Exato. Mas eu acho sempre válido, então, fazer a reflexão, pelo menos, do que já passou, né? Pra te Sim. ter uma ideia aonde está indo o dinheiro. Com né? certeza. Então, vamos olhar pelo menos uns meses para trás. Como é que foi? Eu gastei 30% com lazer, 50% com custos fixos e, né, e os outros 20% eu deixei de reserva. Exatamente. Então, eu acho que essa clareza é importante. Muito. É mais do que tudo, né? Porque daí já começa a brilhar os problemas e as prioridades mesmo, né? Enfim, escola dos filhos. Cara, isso aqui pesa muito, tá? Mas eu decidi que eu quero isso. Eu quero manter isso aqui. Aqui Bom, então tá. abrir mão do quê? Exato, mas é colocar as cartas na mesa e saber, olha, essa aqui vai ter que tirar. Essa aqui eu não tiro. Mas ela é muito grande. Se tu tirasse essa, resolveria o resto todo. Mas... Exatamente. Pra mim, e no caso da pessoa física, né? Assim como a planilha de fluxo de caixa está para a empresa, o orçamento está para a pessoa física. E o que é o orçamento? É um nome horrível, Sim. né? Mas ele está, o que tu ganha e o que tu gasta. Ali, item a item. Pronto, é isso. Pode ser no papel da padaria. E não esquecer de nada, né? Não esquecer de nada. Tipo... Isso é uma coisa muito importante. Sempre falta alguma coisa. Porque às vezes chega um cliente e diz, não, eu já tenho tudo planilhado. No início eu até, me manda aí. Eu olhava e disse, não tá tudo aqui. Me manda teu extrato. Assim, a metade não tava ali. Sim. Aí eu cheguei e agora eu digo, tá, ótimo, mas me manda teu extrato. Mas eu não vou... Mas eu não vou considerar o que tu tá me mandando. Não é nem por mal. Eu sei que tu não fez por mal, Sim. entendeu? Mas a metade não tá ali. Isso aqui não reflete a realidade. Nunca peguei um que refletia 100%. Porque tem a tarifa da conta, que às vezes é R$100. Sim. Ninguém põe lá, porque ela saiu da conta. Ninguém viu ela saindo, ninguém apertou um botão. Não vai pra planilha. O IOF, não sei o que, não vai também. Sim. Várias coisas não vão. E várias coisas é aquilo de novo, né? A gente vai burlando para deixar o negócio mais bonito. Sim, claro. Sou super organizado financeiramente aqui. Aqui não tem as tarifas bancárias, não tem a barbearia e não tem os IOF. Isso. Olha só, mas eu não gasto tudo isso. Eu não sei onde tá indo o meu dinheiro. Essa pergunta, essa frase é clássica, né? É clássica, né? É clássica. E a gente tá... vai e volta e o objetivo principal é ter clareza. Então, se tu ficou até aqui, nesse episódio, independente do momento que tu esteja financeiramente falando, tanto na tua empresa quanto na tua vida pessoa física, tenha certeza das coisas que estão acontecendo. Por favor. Certeza. Quanto que tu gasta em tudo aquilo ali na tua vida pessoa física, quanto que a tua empresa está gastando, e aí começar a ter essas estratégias de preciso vender, não preciso vender. E dica da nossa consultora, empresa pelo menos fluxo de caixa, pessoa física pelo menos o orçamento. Que dia vence as coisas, quanto eu ganho, quanto eu tenho que pagar. Essas coisas práticas, né? Eu gosto de levar pro prático assim, o que eu posso fazer amanhã? Amanhã tu pode listar tudo que vai vencer em setembro, tudo que vai vencer no próximo mês, Exato. com data, e vai... mas a conta da luz muda. Não é isso que tá levando teu dinheiro. Não é a diferencinha da conta de luz da água ali, que é 9, 12, 20 reais por mês. Não é isso. A de janeiro para de agosto pode mudar, mas de um mês para o outro, tu vai sentindo esse aumento, né? Mês a mês. Exatamente. Camila, a gente tem um game para fazer, que a gente faz com todo mundo. Vamos lá. E o que vier na tua cabeça, o que tu pensou, enfim, pra gente te conhecer um pouco mais e talvez aprender mais com essas coisas que tu faz no teu dia a dia. Um hábito. Acender uma vela e agradecer antes de dormir. Tudo bem. Um livro.
O dinheiro não é o problema, você é. Já Ah, diz esse tudo, né? Esse aí eu vou ter que ler. Boa. Recomendo. Um hobby. Andar de roller. Curtir um pagodinho também. né? Esse tem que ter mais um. Uma pessoa que tu admira. A Malala. Malala, realmente é bom de ouvir ela mesmo. E um sonho. São tantos, né? Um sonho, assim, no geral, que as pessoas possam ter mais tranquilidade. Que a mulherada se empodere cada vez mais. Né? Uhum. E que as pessoas sejam mais leves, assim, na sua vida. Uhum. né? Se acontecer, meus sonhos estão realizados. Muito bom, muito bom. Não era pra comentar o game, mas esses teus 3 sonhos, eu queria ter trazido a estatística, mas não achei. Eu li isso, uma pesquisa uma vez, que nada drena mais energia, e aí acho que afeta no teu sonho de tranquilidade das pessoas. A única coisa que pode drenar mais energia do que a falta de dinheiro é uma pessoa muito próxima com uma doença muito grave. Sim. Eu li isso em algum. Acho que foi no Rápido e Devagar, mas enfim. Isso, cara, ou seja, em quantidade de pessoas estressadas por dinheiro é muito maior do que, né? Porque são poucas as pessoas no teu círculo e aí alguma delas tem que estar com uma doença muito grave. Uhum. O empoderamento da mulher é algo necessário. Vou deixar ela falar mais sobre isso. Não é meu lugar. Ana, por favor. Não, é verdade. A mulher, enfim, graças a Deus, né, cada vez mais vem tomando o seu papel, mas em alguns momentos ainda é super subestimada, né, em muitos setores. Muito. E, bom, a mulher, ela é multitarefas em muitos sentidos. Ela é mãe, ela é mulher, ela trabalha, enfim, tem muitas vezes cuidar do marido, cuidar dos filhos. E, então, assim, é uma rotina extremamente desgastante e que as mulheres se viram muito bem. A maioria das mulheres se viram muito bem. E fazem com naturalidade, né? Não é uma coisa que, meu Deus, é muito difícil. Para elas né? Para nós é normal aquilo ali. Então, eu fico muito feliz, assim, quando eu vejo uma mulher super dando certo também. Gostaria muito que muitas conseguissem. E realmente é bom, sabe? Me sinto feliz em ver, assim, as mulheres evoluindo e fazendo coisas que só homens faziam, né? Então... É diferente, tá? Tá um movimento diferente e eu gosto de ver isso. Graças a Deus. Espero que a gente veja muito mais, né? A nossa geração tá engatinhando, mas eu acho que dos nossos filhos vão tomar conta. Ah, com certeza. Porque precisamos, né? E essa questão do dinheiro ainda tem muito bloqueio da mulherada. Desigualdade salarial é uma coisa... Isso absurda, também, mas a mulherada não toma frente do seu dinheiro. O que tem de marido ainda tomando conta do dinheiro dela, que verdade. ela ganha, ela trabalha, ou a mulher que ainda vive às custas do marido. E não tem nada de errado nisso. Mas ela precisa ter a independência dela, Sim. né? Pra ela poder tomar a decisão dela. Porque às vezes o relacionamento é uma porcaria e aí Exato. só E ela pelo não financeiro... pode sair dali. Porque ela não tem dinheiro pra pagar a conta da luz. Ela não pode sair. E ela fica presa e tu conversa com as pessoas, tu vê isso. Né? E ainda tem muito disso, né? Do acordo entre os casais de não, tu fica em casa cuidando dos filhos. Mas até que ponto, né? Se é uma opção, se é uma decisão dela, pode ser uma opção, se não é... Não, geralmente é uma decisão dela, mas talvez ela não pense no risco, Ah, sim. né? Ela tá assumindo um risco ali. Claro. Né?
ok, vou Sim, cuidar sim. dos meus filhos, mas Sim, tá tocando 100% das fichas do relacionamento. Ignorando Exatamente. totalmente a vida pessoal dela em prol da vida pessoal do marido, né? do marido, exatamente. Isso, graças a Deus, eu acho que da nossa geração acontece bem menos, mas as gerações anteriores eram muito comuns, né? Muito, muito, muito. Era muito comuns acontecer. Então, é um ponto super positivo, né? Uma evolução, a mentalidade diferente, né? Que cada vez mais as pessoas têm acesso. Só que ainda é doído de ver, né? Quando eu vejo uma pessoa jovem que super depende do marido e tem tudo pra ser super independente e ainda é submissa em muitas coisas, eu Dá uma dor, nossa. né? Eu tenho essa mesma coisa, vontade de ir lá e dar um conselho que ela não pediu. Né? Mas aí Sim. é a opção dela, ok. Pode dar certo? Pode. Pode não dar? Pode também. Mas é a opção de cada um, né? Então, pra encerrar esse episódio, eu vou pedir que vocês deem esse conselho pra essa mulher que não pediu. Que conselho vocês dariam pra essa mulher que não pediu, mas que, se Deus quiser, ela vai escutar esse episódio e ela vai se reconhecer? Porque acontece, quando a gente vai numa palestra, quando a gente vai num curso, quando tu tá com aquela falta, com aquele problema, tu sente assim, mas o palestrante parece que ele me conhecia. Então, se vocês falarem, ela vai reconhecer. Eu me olharia no espelho e perguntaria pra mim mesmo qual o meu propósito. Acho que quando a pessoa sabe o seu propósito, o que ela quer pra vida dela, as coisas começam a clarear, né? Acaba se abrindo um mundo de oportunidades e de enfim, oportunidades mesmo que antes elas não conheciam. Então, eu faria isso, eu me olharia no espelho e teria uma conversa comigo mesmo, onde eu tô, onde eu quero chegar, como que eu cheguei até aqui, e provavelmente o que te trouxe até aqui não vai ser o que vai te levar para o futuro, né? Então, é nesse sentido que eu teria essa conversa comigo. E o conselho que eu daria, que não me pediram, é: tenha a sua independência financeira e emocional também, óbvio. Mas a financeira, principalmente. Tenha o seu dinheiro, tenha o seu trabalho. Tome as suas decisões, por mais que elas possam ser em conjunto, mas se ela precisar ser solitária, que seja uma decisão solitária também. E ouse sonhar, né? A gente não pode acreditar quando uma pessoa diz que a gente não é capaz. E que a gente vê muito isso, né? Então, esses conselhos para mim já resolveriam 80% do problema da mulherada aí. Ter a sua independência. Estar onde ela estiver feliz. É verdade. E assim encerramos mais um episódio. Tu deve conhecer, infelizmente, tu deve conhecer alguma mulher que precisa escutar o que essas mulheres falaram aqui. Compartilha, curte, manda no grupo da família e a gente espera até lá. Camila Bavaresco, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigada, Camila. Muito obrigado. Foi ótimo. Até mais, gente. Valeu! Até mais.